E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Semana passada eu coloquei um vídeo para vocês assistirem e eu queria fazer alguns comentários em relação ao vídeo antes da gente dar continuidade na nossa aula de hoje, tá? Esse vídeo que eu passei para vocês é de um programa lá da Discovery, né? Falando um pouquinho das questões de organizações de uma oficina. E quando eu assisti esse programa, eu achei ele muito interessante porque ele aborda vários aspectos que nós vamos tratar durante as nossas disciplinas, né? Então, vocês perceberam lá que aquela oficina que existia, ela tem um potencial gigantesco, né, para poder fazer os aluguéis, manutenção lá dos carrinhos de golfe, que é uma tradição naquela região, a utilização como veículo de transporte, inclusive, em alguns momentos, principalmente na época lá de que tem alguns eventos e tudo mais. Mas a oficina ela estava no vermelho, né? Estava com uma situação muito crítica do ponto de vista financeiro. A estrutura da empresa era completamente uma bagunça. A fachada da loja não tinha nenhum atrativo, então as pessoas praticamente não tinham interesse em entrar num local daquele. A estrutura de entrega, né, de manutenção dos veículos também era bastante aquém daquilo que deveria. Então, é aquela situação, né? Mesmo tendo todos os recursos disponíveis para que você possa executar um trabalho, né, uma atividade, você precisa de atenção em vários aspectos, em vários pontos, né? E nesse caso dessa oficina, ela estava realmente com muitos problemas, né? E provavelmente, se não houvesse a interferência, né, de uma outra equipe, com uma outra visão, né, de lidar com aquela situação, provavelmente aquela empresa ela não iria durar por muito mais tempo, né? Ao longo do tempo, ela iria cada vez mais se endividar, até que chegasse ao ponto em que o proprietário teria que vender a estrutura a um preço bem, bem baixo. Então, vocês viram que dentro daquele conceito lá, a organização dos ambientes era a primeira etapa. Muitas vezes, claro que ali era um programa de televisão, teve um aporte de recursos vindos de um outro sócio, e tudo isso aí ajudou a alavancar. Mas mesmo com pouco recurso financeiro, é interessante que as pessoas saiam da sua zona de conforto e vejam novamente as possibilidades. Então, é aquele momento de fazer uma parada, muitas vezes, de repente, pedir a ajuda de uma pessoa de fora da situação, né? E, assim, o ideal seria que houvesse um consultor, mas nem sempre você vai ter recursos para contratar alguém que possa fazer isso, mas muitas vezes até mesmo um cliente que a pessoa tenha mais amizade, tenha mais afinidade, pode-se fazer uma pesquisa junto aos clientes e identificar pontos que possam causar estresse e estarem complicando a dinâmica da empresa. Então a ideia era que vocês identificassem os pontos de maior destaque daquela situação e vissem como você pode dar a volta por cima e reorganizar uma empresa, né? Um dos itens que me chamou bastante atenção naquela atividade, naquela reportagem, não, naquele programa, era o fato do estoque, né, a parte de manutenção dos carrinhos estar em uma completa bagunça. Existe uma regra que eu já citei em sala de aula e que ela é bastante aplicada na indústria, em que se você não vai utilizar determinado item, né, por um período, né, de curto prazo, esse item tem que ser descartado, tá? Então, a gente costuma dizer que é a regra dos 3 meses ou 90 dias. Se você não tem uma utilidade imediata para aquele item, né, será que vale mesmo a pena você manter ocupado espaço, guardando um objeto que de repente você pode ser que até não use? Ou quando você possa ter necessidade desse objeto,
que esse objeto tenha se deteriorado ao longo do tempo, né? Ou seja, ele pode ter oxidado, enferrujado, ter tido quedas que danificaram o equipamento. Então, tem que avaliar muito essa questão do manter dentro da sua estrutura um elemento que pode ser que não seja usado ou seja usado, e quando for usado ele não tenha mais serventia. Então tem que se fazer uma avaliação, porque você manter ocupado um espaço dentro da sua estrutura organizacional dificulta, né? É mais um item para você gerenciar, é mais um item que vai ocupar espaço dentro da sua empresa, e hoje, né, de modo geral, todos os espaços da empresa eles têm que ser muito bem aproveitados, tá? Do fato de que se uma empresa possui uma estrutura muito grande, a manutenção também é muito grande. Então, e toda vez que você fala em manutenção, você está falando em gasto, você está falando em gastar e nem sempre está produzindo. Tá? Então, manter um ambiente só como depósito acaba custando caro. E muitas vezes é interessante que você se desfaça desses itens que não tem mais serventia, até mesmo vendendo para uma outra empresa que de repente possa fazer utilidade, ou até mesmo como sucata, e aí você aproveita aquele espaço para ampliar a sua área de trabalho, mais conforto para os clientes, ou melhoria no processo. Então, várias etapas que você pode estar melhorando na reorganização. Então, a ideia daquele vídeo era trabalhar nesse contexto aí. E aproveitando, eu queria dizer que, com relação à atividade do relatório sobre esse vídeo, vários alunos não entregaram. Pessoal, as nossas atividades à distância, eu já falei para vocês, ela é válida. Eu fiquei sabendo de um boato de que os alunos não estavam mais interessados em participar porque eles teriam aprovação automática, e isso não é verdade. Tá? Nós estamos numa nova realidade, com um novo processo de ensino para vocês e para nós professores, para a instituição, para todo mundo, né? Algo que não se imaginava que pudesse acontecer, nem nas piores perspectivas, não se imaginaria que ficaríamos tanto tempo afastados. A possibilidade de retorno presencial do modo como era anteriormente dificilmente vai voltar esse ano. Quando nós retornarmos em um processo de ensino presencial, eu não sei dizer de que maneira, mas provavelmente não vai ser a maneira que era anterior, com toda a sala junto. Nós vamos estar aí com uma quantidade reduzida de alunos, com distâncias maiores, talvez com redução de período de aula, enfim. Ninguém sabe ainda como vai ser esse retorno, nem quando. Fala-se em 8 de setembro, mas essa data é uma data que ela pode ser adiada por mais 15 dias, por mais 30 dias depois, enfim. Não se tem certeza de nada. A cada semana é uma nova situação para ser avaliada. Então não dá para dizer que em setembro estaremos todos de volta, porque é uma coisa que depende muito de várias circunstâncias. Mas o que acontece? O nosso processo de avaliação, de ensino, ele continua. Tá? Então, assim, os alunos que não têm condição de entrar em contato, que têm que entrar em contato através de um e-mail com o Wagner, com a Juliana, que são os coordenadores da área do ETIM, ou até mesmo o pai, falar. Eu vou deixar depois no material de vocês, na plataforma. Por favor, encaminhe no grupo de WhatsApp que vocês têm os contatos para os alunos que porventura não possam entrar através da plataforma, que entrem em contato e tentem resolver essa situação o mais rápido possível, porque o processo de avaliação ele continua, tá? Os alunos estão sendo avaliados com todos os conceitos de MB, BR e I. Os alunos que não estão entregando, eles estão sendo considerados como não avaliados. Em momento futuro, eles terão que fazer estas atividades. Os professores terão que dar processo de recuperação. E esses alunos, se eles não fizerem ou não passarem no processo de recuperação, eles não serão aprovados. Tá?
é uma nova realidade. Quem fala assim, mas é uma situação de quarentena e de doença infecto-contagiosa e tudo mais, então eu tenho abonado minhas faltas. Não, as faltas, elas são consideradas de acordo com as atividades entregues. Tá? Então, por isso que os professores estão solicitando tantas atividades. A participação na plataforma, eu adotei esse sistema de deixar as aulas gravadas para possibilitar que o aluno possa, em qualquer momento, entrar, né, na plataforma do YouTube e assistir a aula. Então, se ele não pode entrar, não tem condição porque eu só tenho um computador e meu irmão, minha irmã, meu pai está usando o computador. Não tem problema, você pode assistir a minha aula fora do horário. Mas eu lembro mais uma vez, o processo de avaliação ele é contínuo e ele está sendo realizado. Os alunos que não estão participando correm o risco futuro de serem reprovados. Tá? Então, tome cuidado, participe. Se tem problemas, entre em contato com os coordenadores, fale com eles para que a gente possa corrigir essa situação e dar prosseguimento. E, além do mais, o maior prejuízo é seu com relação ao conhecimento que você não está adquirindo, tá? E que pode fazer falta no futuro. Eu reconheço que aulas à distância não é o melhor dos mundos, eu mesmo não gosto desse sistema, mas é um sistema que a gente tem que adotar e é um sistema que eu estou tentando trazer o melhor possível. Com todos os problemas que eu já tive de conexão de internet, de celular e de computador, eu estou tentando fazer o melhor possível. Espero que cada um de vocês também estejam se empenhando para isso. Tá bom? Pessoal, então vamos lá dar sequência na aula de hoje. Normas de qualidade. Nós trabalhamos a questão de qualidade total na semana retrasada, há 15 dias atrás. Semana passada vimos a questão de organização e eu vou juntar esses dois conceitos na aula de hoje. Então tá aqui, ó. Uma das normas que a gente mais preconiza aí com relação é a questão da ISO 9001. Né? A ISO é uma certificadora internacional que isso começou na década de 80. Ela veio se aprimorando. A princípio era uma estrutura criada para melhoria de produtos, mas ela foi se ampliando com outras normas e hoje diversas empresas adotam diversas normas da ISO. ISO é uma organização internacional de normatização. Então, o que ela traz? Ela traz os requisitos mínimos, né, para um sistema que seja reconhecido internacionalmente, né, pela questão de qualidade. Então, eu posso comprar um produto de qualquer parte do mundo que, se ele tiver uma certificação ISO 9001, que ela é específica da qualidade do produto, eu posso saber que ele seguiu uma série de estabelecimentos que conferem ele a qualidade que eu estou querendo. Tá? Então, esse é o primeiro fator. É o fator de você credenciar isso. E isso é tão importante que, para você fazer uma certificação dessa, ela é muito cara. Então, não é simplesmente uma avaliação ali. Algo que é uma cultura criada dentro da empresa. A certificação ela é válida por 2 anos. Depois de 2 anos, ela passa novamente por um processo de certificação, de revalidação disso. E tudo isso custa muito caro. E as adequações que a empresa tem que fazer para atender isso também tem um custo muito alto. Então, a empresa ela só vai se creditar, né, a ter uma qualidade de ISO 9000 se realmente isso valer a pena. Nos dias de hoje, para que você tenha competitividade, além de preço, um dos itens mais importantes é qualidade. Quando você fala em qualidade, hoje o cliente, né, ele visa mais qualidade do que a questão do preço. Tá? Principalmente em mercados mais sofisticados, a questão de preço não é nem vista. A qualidade é o mais importante. Só que as camadas dos clientes, das populações mais baixas, com menos recursos, também estão cobrando mais qualidade. É claro que isso é um processo de cultura que demora muitos anos, mas isso vem melhorando ao longo dos anos. Por isso que as empresas
elas estão buscando cada vez mais essa linha de competitividade. Então tá aqui. Uma das normas que você, dos requisitos que você tem que seguir é um sistema de gestão de qualidade. Então, aquele vídeo da semana passada, ele mostra isso. A ISO, ela pode ser aplicada não só para o produto, mas para serviços também. Tá? Inclusive, aqui no Brasil, nós temos diversas transportadoras com normas de ISO 9001. E qual que é o produto que a transportadora tem? É o sistema de logística. É adequar que aquela mercadoria seja entregue com rapidez, com preço competitivo, a qualidade da entrega, daquele produto não tenha sido danificado, que tenha sido transportado. Então, tudo isso também entra dentro da questão da qualidade para serviços também. Não só para produto, mas para serviços como um todo. Responsabilidade da direção. As empresas, elas são pessoas jurídicas, são personalidades jurídicas. Então, a empresa, ela como instituição, ela não é capaz de ir lá e tomar decisões por conta própria. Quem faz isso são as pessoas físicas, ou seja, aqueles que estão no comando da empresa. Então, quando uma empresa ela comete uma irregularidade, a responsabilidade ela não recai somente na pessoa jurídica, a empresa como instituição, mas também as pessoas que fazem a direção. Então, a responsabilidade da direção de uma empresa, ela é muito grande e ela abrange todos os aspectos da empresa. Quando a gente pensa em acidentes, de um modo geral, não importa se ele tenha sido intencional ou não intencional, quem responde pela empresa é a direção. Então, a direção ela tem que estar lá à frente e, caso aconteça alguma coisa, ela vai ser responsabilizada. Então, é uma atenção muito grande aí com relação à parte de certificação, que a direção cobre de todo o sistema a cumprir, todas essas normas, da certificação. A gestão dos recursos, você gerir bem todos os recursos, o financeiro e o físico da empresa. Por isso que, quando a gente fala da estrutura de organização industrial, que é o exemplo que eu passei na semana passada com aquele vídeo, ele traz para vocês que a gestão não é simplesmente você receber o cliente, receber o pagamento, pagar fornecedores. A gestão vai dos espaços, vai da forma como você vai gerir os recursos financeiros, os recursos materiais, a estrutura predial. Então, o recurso humano é algo super valorizado. Então, todas essas formas de gestão, elas têm que estar muito bem em conformidade, muito bem engendadas, muito bem coesas, próximas de si, para que tudo funcione da melhor maneira possível. A realização do produto. O produto em si, quando a gente está avaliando, ele tem que cumprir esses requisitos no qual ele foi pensado. Então, se eu estou pensando, vamos supor, em geladeira, eu quero que essa geladeira ela tenha a beleza estética, ela tenha funcionabilidade, ela tenha durabilidade, ela tenha preço competitivo, que a manutenção seja ótima. Muitas vezes você pode ter produtos que tenham qualidade, que eles tenham preço competitivo, porém a manutenção é complicada. Existem linhas de produtos automotivos, de veículos, que quando você faz o veículo, ele tem uma qualidade muito boa, é um veículo desejado pelos consumidores, porém, quando chega no processo de manutenção, porque todo produto, vai precisar de algum momento de manutenção, a manutenção é tão complicada que para você substituir, mesmo que seja um componente relativamente simples, de repente você tem que desmontar praticamente metade do veículo para poder ter acesso ao compartimento e fazer a substituição. Então,
é necessário que todas essas partes, né, da realização do produto, elas realmente tenham, né, um benefício, né, para o consumidor. Porque senão o que acontece? No caso de veículos, a desvalorização do veículo ao longo do tempo por conta das manutenções que ele possa vir precisar, acaba depondo contra o veículo, né, a qualidade do veículo. E aí ele acaba realmente não tendo uma imagem muito boa. E isso não é interessante que aconteça. Medição, análise e melhoria. Então, durante todo o processo, nós já vimos lá, na questão de administração científica, da administração como um todo, que você medir, analisar e melhorar o sistema traz benefícios. O que não pode é você se ater somente ao produto. Tá? Essas medições, elas têm que levar em conta a estrutura humana que está presente dentro das empresas. Tá? Então, medir não só o desenvolvimento do produto, como também a forma como esse produto ele é produzido. De que modo isso vai afetar todos os colaboradores, e aí eu estou falando tanto os que trabalham diretamente, quanto aqueles que trabalham indiretamente. Então, todo o processo. Então, veja que as normas de qualidade, elas têm uma abrangência bem grande. São vários pontos aí que a gente está conversando e que mostra que não é algo tão simples. Agora, você tenta imaginar isso numa estrutura de uma empresa como um todo. A certificação, ela inicia-se até mesmo com os fornecedores da empresa. Tá? Toda a linha de fornecedores, ela também tem que ser avaliada. Porque assim, não adianta eu pensar em certificar o meu produto, sendo que o meu fornecedor não é certificado. E aí, o meu consumidor, ele não tem a garantia se aquela matéria-prima que foi utilizada realmente é boa ou não. Então, eu posso ter garantido todas as etapas dentro da empresa, né, nos pontos que eu mencionei até agora, porém, acaba ocorrendo uma falha por conta de algum fornecedor que não teve os devidos cuidados. Mas aí, o que vai acontecer para o consumidor? O consumidor vai ter aquele produto que não vai atender a sua expectativa. E quem que foi a pessoa que vendeu? Não foi o fornecedor da matéria-prima. Foi você que fez a fabricação e a venda desse produto. Então, a imagem sua e da sua empresa é que vai ser afetada e não a do fornecedor. Por isso que é tão importante que toda a cadeia produtiva seja monitorada também. Tá? Não pode ser somente dentro da empresa. Eu tenho que agregar o pós também. Então, está aí o conceito. Né? Então, a organização de controle de qualidade como um sistema dinâmico e complexo que afeta direta e indiretamente todos os setores da empresa. Então, com o intuito de melhorar e assegurar economicamente a qualidade do produto final. Então, esse sistema, todo esse engajamento que eu mencionei para vocês agora, ele acaba chegando a um ponto em que o que eu quero ao final é a qualidade. E essa qualidade, ela visa a questão do produto, né, ou do serviço, atender a expectativa do cliente, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista econômico. Tá? Então, quando eu tenho isso aí, eu posso até realmente ter uma margem de lucro maior em cima do meu produto ou do meu serviço, porque as pessoas sabem que vai ter qualidade. E não dá para fazer produtos de qualidade de qualquer maneira. Você precisa investir em profissionais qualificados, em mão de obra que vai estar bem treinada. Né? Então, não adianta você ter uma qualificação e essa qualificação ter sido feita há 10, 15, 20 anos atrás. Ela tem que passar por reciclagens periódicas para estar sempre dentro do que há de mais novo dentro do processo.
A evolução do conceito de qualidade da inspeção final ao controle de processo. Então, eu já mencionei para vocês anteriormente. Então, esse aqui é o William Edward Deming. Ele foi um dos precursores aí da questão da qualidade. E ele elencou 14 passos, né, que as empresas devem seguir para que você melhore todas essas formas aí de atender o cliente. Tá? Então, tá aí, ó, os 14 pontos de Deming. Então, a gente vai falar cada um deles agora e fazer alguns comentários. Então, um primeiro deles é a constância de propósito, a melhoria contínua do produto e do processo. Tá? Então, isso aí é algo que não se faz hoje e está tudo resolvido. Não, você vai fazer hoje, na parte da manhã, na parte da tarde. Se a empresa opera durante a noite também, no dia seguinte, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década. Ou seja, sempre melhorando. Tá? E sempre que houver algo de errado, você aprende com aquilo e melhora o seu produto ou o seu processo. Então, você tem que ter esse tipo de propósito. Adotar a nova filosofia. Não parece, mas esse é um dos pontos mais complicados quando você vai trabalhar com um sistema de qualidade. Adotar uma nova filosofia não é fácil, é difícil, principalmente se a empresa é uma empresa já muito tempo em atividade, empresa familiar, que veio passando de pai para filho, tem funcionários muito antigos que sempre fizeram a mesma função. Então, você mudar modo de pensar, mudar forma de trabalhar é extremamente difícil, é extremamente complicado. O simples fato de você adotar hoje, né, um EPI, né, qualquer empresa que se preste, pelo menos, não só a diretoria, né, todo mundo tem que estar muito comprometido. Vou dar exemplo da questão do uso de equipamento de proteção individual. Tem que estar muito comprometido com isso. E muitas vezes são coisas que você acha que não é tão necessário, que isso é um exagero, mas que pode sim causar um problema muito grande, pode causar um acidente. E muitas vezes os funcionários estão tão acostumados a trabalhar naquela função durante muitos anos que eles falam assim, isso nunca aconteceu. Eu estou aqui há 10 anos e isso nunca... Mas pode acontecer. Não é que vai acontecer, mas pode. Existe uma possibilidade de acontecer. E se acontecer, vai ter uma consequência muito séria. Então, quando a gente fala em adotar uma nova filosofia, ela está envolvida em todas as etapas. Então, está na questão do uso dos ambientes da empresa, da diminuição, né, do uso dos recursos, né, tanto de energia, financeiro, matéria-prima, o modo como trabalhar, a forma como, até mesmo a forma como você se porta dentro da empresa ou até mesmo fora da empresa. Então, essa adoção da nova filosofia, ela é bem complicada. Eu vou dar exemplos pessoais, né, das empresas que eu acabo trabalhando, né? Mas assim, eu vou dar um exemplo meu, tá? Não vou falar de empresa nenhuma, vou dar um exemplo meu. Eu cheguei a ter uma quantidade de funcionários relativo, mas o que eu notava que havia funcionários, né, que quando no decorrer do trabalho e você depois adotava uma nova postura, eles simplesmente se negavam a fazer. E é difícil, mesmo que você explique, que você fale, eles não adotavam, continuavam fazendo daquele modo, só que o modo que eles faziam trazia consequências para o processo que não eram interessantes, que tinha que mudar a forma como agir. Mesmo mostrando e exemplificando, e não mudavam. Entendeu? Quando você está perto, faziam da forma como você fala. Quando você saía, né, não tem como um administrador estar presente durante todo o processo 100% do tempo. Né? E aí acabava não refletindo naquilo. E aí você acabava identificando que não fizeram da forma como você disse que era para fazer. Então aí acabava, inclusive, a tendo processos de demissão. E a contratação de novos funcionários que não conheciam o processo e quando eram ensinados,
eles adotavam aquela nova forma, seguiam com o trabalho e não havia problema nenhum. Tá? Então, essa é uma parte bastante complicada. Não contar com a inspeção em massa. Tá? Eu dei o exemplo para vocês que não é possível que você consiga inspecionar 100% de todo o processo, de todo o serviço. Tá? Mas você tem que garantir que quando você fizer uma análise, uma amostragem, uma medição, aquela análise, aquela medição seja bastante representativa, de boa qualidade e que garanta que o todo tenha a mesma característica. Toda a etapa, todos os produtos ou todo o processo tem a mesma característica que aquela que você está mencionando. Porque senão você cai num problema aí de fazer amostragens ruins e o seu produto ser bom. E aí a sua amostragem acaba não refletindo aquilo que deveria. Desculpa. Só por exemplo, né, tem alguns processos que sim, você tem que fazer 100%, que devido ao risco associado, ele precisa realmente ser 100% inspecionado, que é o caso do exemplo aí de produtos radioativos. Esses não tem jeito. E por isso que é extremamente caro trabalhar com esse tipo de processo, porque ele necessita de mão de obra extremamente qualificada, tá? E mão de obra muito bem qualificada, ela é mais cara, e você tem que inspecionar 100% de todas as etapas, 100% do tempo. Hoje, é claro, com a automatização a gente diminui muito a questão de uso de mão de obra nesse sentido, mas a inspeção tem que ser a todo instante. Indústria farmacêutica também segue nessa linha. Acabar com a seleção de fornecedores por preço. Pessoal, selecionar fornecedor por preço nunca foi uma opção boa. Nunca foi. Porque toda vez que alguém joga o preço lá embaixo, ele está denegrindo o seu trabalho, né? O trabalho não o seu, né? Mas o trabalho da pessoa, ele que está produzindo. Então, não adianta você falar assim, eu vou produzir uma estrutura metálica, vamos pensar aí numa serralheria. Então, a serralheria ela tem um monte de custo de energia, de maquinário, de solda. O ferro e aço hoje tem um preço caro, você tem que fazer tratamento químico dependendo da situação, do local se foi instalado, de repente você tem que fazer um tratamento com pintura posterior para garantir mais qualidade. Tem todo o design envolvido também na questão da construção da estrutura, o projeto, a responsabilidade estrutural sobre isso. Então, não é tão simples assim, né? E às vezes a pessoa vai lá e fala assim, eu faço por um preço mais baixo. Mas será que a qualidade, a solda que vai ser utilizada, vai ser... Só a janela que bateu, viu? Não se preocupar. A solda que vai ser utilizada ali, ela é uma solda bem feita, o profissional foi bem qualificado, a estrutura metálica ali, a conformidade física dela está de acordo com o projeto foi feito por alguém que sabe fazer aquilo. Então, cuidado com seleção de fornecedores por preço. É claro que preço é algo que você busca. Se você está pagando menos, você pode ter uma margem de lucro maior sem ter que aumentar o preço final do seu produto. Porém, tem que saber que a qualidade tem que estar inserida nisso. Por isso que quando a gente fala de certificação de ISO, a questão dos fornecedores também tem que estar dentro da certificação. Porque senão você seleciona todo o seu processo lá certificado, só que a sua matéria-prima é de péssima qualidade. E aí isso vai acabar refletindo. Então, a cadeia tem que estar dentro do mesmo sistema. Identificar problemas e definir suas causas, né? Pessoal, é muito interessante você pensar antes de agir. Então, o que acontece? Toda vez que você tem que agir, geralmente você está tentando corrigir algo que já passou daquilo que você estava planejando. Então, você se antever aos problemas é algo muito importante, porque você consegue
prevenir problemas futuros e que podem trazer consequências muito graves. Tá? Então você identifica um possível problema, tá? Define por que aconteceu aquele problema e corrige. E aí você monitora, você aprende com aquilo e aí aquele problema não volta a acontecer. Se é recorrente, ou seja, determinado problema acaba acontecendo diversas vezes, é que o seu processo talvez necessite de uma reavaliação geral. Talvez a forma da engenharia do seu produto ela não deve estar em conformidade. Existem exemplos da indústria automotiva que chegaram nesse ponto. O produto, depois de feito, né, no dia a dia do uso de diversos clientes, eles apresentam problemas. E aí vem o famoso recall, né, que é para você corrigir esses problemas. Tá? Então, e quem paga por isso é o fornecedor, não é a montadora. Tá? Então, muito cuidado aí com relação a isso. Vocês que vão estar chegando ao mercado de trabalho em breve, né, tem que estar atento a isso. Pessoal, treinamento. Treinamento é algo que nunca mais vai parar. Então, assim, muitas vezes eu falo para os alunos, olha, o nosso curso está desatualizado. E está mesmo. Porque eu estou falando para vocês hoje, estou dando essa aula, amanhã pode ser que algo novo venha a acrescentar e que você tenha que estudar, né? Uma nova tecnologia pode ser adotada, um novo padrão de trabalho pode ser adotado. Então, a gente tem sempre que pensar que todo o processo que nós estamos fazendo, ele já está desatualizado. Porque numa questão, principalmente nos dias de hoje, que a evolução tecnológica é muito rápida e o acesso à informação ele é muito dinâmico, quando se cria uma inovação, ela é facilmente divulgada, mas a adoção disso ela é mais lenta. Então, é necessário que as pessoas passem por um processo de requalificação, um treinamento. Então, mesmo que você se forme em engenharia, qualquer uma que seja ela, administração, e vá trabalhar, ao final do seu curso, ao final do seu técnico, da sua faculdade, da sua pós-graduação, você tem que ter em mente que aquilo foi ontem. O amanhã, ele pode ser diferente. Então, você tem que sempre estar pensando em melhoria, em treinamento, em estar se especializando. Modernização e supervisão do trabalho. Existe um ponto muito interessante e que a gente pode estar trabalhando aí nas próximas aulas, que é assim, quando a gente fala em supervisão e modernização do trabalho, a gente está pensando aí na construção de coisas em massa, né? Em produção em quantidades, com qualidade, com preço competitivo. Mas existe também uma vertente, né, que processos tradicionais, existe um nicho de mercado, né, que é aquele famoso artesão, aquilo feito com uma dedicação muito próxima do produto, muito particular, né, é uma coisa quase que exclusiva, né? Mas mesmo nesse processo, a supervisão e a modernização, elas não podem ser relegadas a segundo plano. Elas têm que estar dentro desse contexto. Então, mesmo que um processo seja artesanal, né, vamos supor, vou pensar aí numa fundição. Existe uma fundição artesanal, o cara faz aquela peça, só ele faz, não existe. Por quê? Ela é muito exclusiva, né? Ela não é feita para produção em massa. Vou dar um exemplo aqui. Existe, né, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Ela lida lá com a manutenção, né, e guarda e reparo de equipamentos ferroviários que têm 40, 50, 100, 120 anos que foram fabricados. E esse tipo de equipamento, você não vai lá quando ele tem uma fadiga de uma peça, você não vai numa loja e fala assim, olha, eu quero comprar um eixo para um vagão.
eu quero comprar uma mola para o sistema de amortecimento da locomotiva, um feixe de mola. Você não vai encontrar, entendeu? Porque primeiro que isso era uma unidade que foi fabricada há muitos anos, não existe peça de reposição para isso, e aí você tem que criar, você tem que levar aquela peça que danificou e muitas vezes construir do zero, né? Então, esse processo de reparo, de modernização, ele não pode pôr em risco, por exemplo, as pessoas que vão fazer uso disso depois. Então, mesmo nessa situação, ele tem que estar dentro dos padrões de qualidade, tá? Mesmo que seja uma peça que tenha 100 anos de uso e que você vai fazer uma nova. Essa nova peça, esse novo processo, ele tem que estar dentro. As pessoas que trabalham, né, pensando lá no começo do ano, né, que a gente trabalhou a questão das garantias trabalhistas, eu não posso, de repente, ter lá a pessoa que está trabalhando dessa forma e ela não ter carteira assinada, não ter os seus direitos garantidos. A gente tem que seguir a legislação, né, seguir a lei aí para garantir o bem-estar e a saúde dos trabalhadores. Então, tudo isso aí acaba encarecendo o produto. Bom, afastar o medo. Toda vez que a gente vai se deparar com o novo, causa estranheza, causa um certo receio. É o que a gente está vivendo hoje, né? O fato da gente estar trabalhando à distância causa medo. Em vocês, nos pais, nos professores, na direção. Então, a gente precisa superar o medo, vencer essas dificuldades impostas, né? Superando o medo e seguindo em frente. Muitas vezes, essas barreiras são criadas por nós mesmos. E a gente nem se dá a possibilidade de tentar melhorar esse processo para poder realmente fazer com que isso melhore e que tenha aí um aspecto positivo. Eliminar as barreiras entre departamentos. Pessoal, dentro das grandes empresas, existe aquelas dinâmicas corporativas que é feito entre os funcionários, que é justamente para isso, eliminar barreiras. Quando você fala num processo de confraternização, a empresa vai fazer uma festa, vai fazer um evento, é para eliminar barreiras, é para fazer com que as pessoas se relacionem melhor, né? Tanto o chão de fábrica, quanto a supervisão, né? O RH, a expedição, o setor de compras, de vendas, de engenharia, a diretoria, tudo isso tem que ter uma certa limitação, senão cai naquele exemplo da administração tradicional. Lembra daquele vídeo que eu mostrei para vocês, que tinha um puleiro, que tinha vários pássaros lá, e aquele que estava mais em cima era o que estava, né, sem nenhuma sujeira, e todos os outros recebiam. Então, causa uma barreira, causa um problema muito ruim de comunicação. Tá? E quando você tem os departamentos conversando entre si, flui melhor, né? Os resultados aparecem muito, muito melhor. Acabar com as metas numéricas de produção. Pessoal, metas numéricas, elas existem para melhorar o processo. Mas toda vez que eu falo em metas numéricas e que eu só vejo números na minha frente, eu posso colocar em risco a questão da qualidade. Tá? Então, metas numéricas é importante, mas não é a única que eu devo levar em consideração. Eu tenho que levar em consideração realmente o fato do meu cliente estar satisfeito, do meu cliente comprar mais vezes. Ou, se for um produto de duração longa, né? Vamos imaginar, eu sou uma empresa que tem produção de maquinário pesado. Então, de repente, eu vou lá vender um guindaste para uma empresa. Vamos dar um exemplo, sou fabricante de guindaste. Talvez o cara não vá ter necessidade de comprar outro guindaste, né? Talvez ele já tenha uma quantidade de guindaste que para ele é suficiente, mas ele pode modernizar a frota de guindaste dele, ele pode indicar o uso do guindaste para outras empresas, tá? Tem que acabar com esse negócio de achar que concorrência é sempre ruim. Concorrência às vezes é ruim, mas
também tem muitos aspectos positivos que ajudam a evolução do seu serviço. Tá? Eu sempre vejo a questão de concorrência de um ponto bom. E aí você trabalhando com qualidade, sem esquecer da parte numérica, mas eu não posso deixar a parte numérica somente visto como esse fato. Tá? Eu tenho que levar a questão da qualidade mais a sério. Acabar com os padrões de trabalho que prescrevem cotas numéricas, né? Então, é mais ou menos aí o mesmo tema, até. Só que aí eu estou criando um padrão, né? Além de eu ter a questão das metas, eu estou criando um padrão de trabalhar com cotas. Então, também não é nada positivo. Afastar as barreiras para a participação do operário, que cai naquela parte lá de eliminar barreiras entre departamentos. O funcionário, ele não só pode, mas como ele deve participar do processo, dando sua opinião. Muitas vezes, quem está no chão de fábrica tem uma visão muito melhor do que quem está no alto. Por quê? Quando você está numa questão de direção, muitas vezes você não percebe a dificuldade da transmissão da informação ao longo de todos os funcionários. E muitas vezes aquela informação não está chegando de maneira adequada. Então, o funcionário ele pode participar dando a sua opinião e fazendo com que a direção melhore o processo de gerenciamento e de gestão de todo, né? Não só da parte física, mas na parte humana também. Implementar programas de educação e reciclagem contínua, tá? Que cai muito na questão do treinamento, que já foi abordado anteriormente. Tá? Então, esse é um processo que ele não acaba nunca. A reciclagem, nesse caso aí, ela é válida não só para as pessoas, mas para o processo também, porque tem muito processo que tem descarte de material, tem sobra de material e que você pode reciclar dentro do seu próprio processo. Então, tem os dois parâmetros aí, tá? E, por fim, criar uma estrutura para insistir diariamente nos pontos acima. Ou seja, é aquilo de você enfatizar, porque no começo da aula eu falei, né, que você vai fazer isso nessa primeira hora, né, vai fazer hoje de manhã, à tarde, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década, enfim, você vai estar sempre insistindo em refazer esses pontos, tá bom? Pessoal, então hoje a gente vai parar aqui nos 14 pontos de DEM, tá? Eu vou levar em consideração a atividade da semana passada, vou fazer uma devolutiva para vocês, não fiz ainda porque eu estou com problema, né? Eu estava com problema da semana passada com o computador, chegou ao ponto de eu perder todo o pacote Office, né? Não consegui abrir Word, Excel, PowerPoint, nada, né? Então eu fiquei de quinta até ontem, na segunda-feira, praticamente sem computador, tá? Então eu estou um pouquinho atrasado aí nas devolutivas, mas eu vou tentar me adequar aí o mais rápido possível, tá bom? Galera, um forte abraço aí, fiquem com Deus e até a próxima semana.